Olá pessoal, eu sou a doutora Nayara Cioff Patagini, sou médica cirurgiã vascular e endovascular, formada pela USP, e o tema da nossa conversa de hoje é o check-up vascular. Neste vídeo, vamos conversar sobre a importância do check-up vascular, as doenças vasculares que podem ser prevenidas e aquelas que podem ser precocemente diagnosticadas, diminuindo assim a sua gravidade. Todas as pessoas devem se atentar para o check-up vascular, mas se você tem mais de 50 anos e apresenta comorbidades como hipertensão, diabetes, é tabagista, o check-up ainda é mais importante para você. As pessoas estão habituadas com o check-up clínico periódico, que é aquele onde são avaliadas doenças do coração, presença de hipertensão, diabetes e de colesterol alto. E o que seria o check-up vascular? Com o objetivo de alertar a população sobre as doenças vasculares que não apresentam sintomas nas fases iniciais e diagnosticá-las precocemente, a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular já há alguns anos lançou o programa de check-up vascular, que incentiva consultas anuais para a detecção e prevenção de doenças vasculares. Na prática, trata-se de uma consulta com uma cirurgiã ou com um cirurgião vascular, em que será realizada a história clínica, verificados os antecedentes pessoais e familiares, realizado um exame físico vascular detalhado e, caso seja necessário, serão solicitados exames complementares com o objetivo de rastrear as doenças vasculares. E por que isso é importante? Entre as 10 doenças que mais matam no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, estão o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, que em grande parte das vezes está relacionada à obstrução das artérias carótidas, que são as artérias que levam sangue para o cérebro, e as complicações decorrentes do diabetes mellitus, como por exemplo o pé diabético. Além destas, muitas outras doenças vasculares, quando diagnosticadas precocemente, levam a melhores resultados de tratamentos. Nós vamos falar agora de 6 importantes doenças vasculares em que o check-up pode ajudar a preveni-las ou diagnosticá-las precocemente naqueles casos em que elas ainda não apresentam sintomas. A primeira delas é o acidente vascular cerebral, ou derrame. É a segunda causa de morte mundial e tem como uma das principais causas a obstrução por placas de gordura, ou aterosclerose, das artérias carótidas ou vertebrais, que são artérias que levam sangue para o cérebro. Na consulta de check-up, nós fazemos a avaliação dos fatores de risco do paciente para desenvolver essa obstrução e avaliamos a situação dessas artérias. Muitas vezes, as estenoses ou estreitamentos das artérias carótidas são assintomáticas, mas já exigem tratamento cirúrgico para que nós possamos evitar um futuro acidente vascular cerebral. A segunda doença é o pé diabético, que se trata de uma complicação do diabetes mellitus. O diabetes mal controlado pode levar a danos nos nervos periféricos, levando à perda de sensibilidade dos pés e também à obstrução das artérias que levam sangue para as pernas e para os pés. Nas fases iniciais, essas alterações são silenciosas. No entanto, com a progressão da doença, pode levar ao aparecimento de feridas de difícil cicatrização, que podem se infeccionar e podem até levar à perda do membro. Na consulta de check-up, nós vamos, além de avaliar a circulação das pernas, vamos também avaliar detalhadamente os pés na procura de pequenas alterações que podem futuramente evoluir para feridas de difícil cicatrização. Dessa forma, conseguimos instituir medidas de prevenção para evitar a progressão da doença. A terceira doença é a trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda é causada pela formação de coágulos no interior das veias, principalmente dos membros inferiores, e tem como a principal complicação a embolia pulmonar, que é potencialmente fatal. Qualquer pessoa pode vir a desenvolver trombose. No entanto, algumas pessoas têm fatores de risco que aumentam a chance do desenvolvimento dessa doença e devem ser orientadas com medidas de prevenção durante a consulta de check-up. A quarta doença é o aneurisma da aorta. O
O aneurisma da aorta é uma dilatação anormal da aorta, que é a principal artéria do corpo. É uma doença assintomática e é descoberta, na maioria das vezes, em exames de rotina realizados por outros motivos. O aneurisma mais comum é o aneurisma da aorta abdominal, ou seja, da porção da aorta que passa no abdômen. E o principal risco do aneurisma é a rotura, que tem uma alta mortalidade. Na consulta de check-up, nós avaliamos os fatores de risco para o paciente ter um aneurisma da aorta, fazemos o exame físico. Na palpação é possível, em uma grande porcentagem dos casos, identificar o aneurisma da porção abdominal e em grupos de risco também solicitamos exames de imagem no intuito de rastrear a presença dessa doença. Quando diagnosticado um aneurisma da aorta, a depender do seu tamanho ou das suas características anatômicas, o tratamento cirúrgico deve ser indicado no intuito de evitar o risco de ruptura. A quinta doença vascular, também rastreada na consulta de check-up, é o aneurisma periférico. Assim como a aorta, outras artérias do corpo também podem sofrer dilatações anormais, como, por exemplo, a artéria poplítea, que é a artéria que passa atrás do joelho, leva sangue para as pernas, a artéria femoral, que é a artéria que fica na região da virilha, algumas artérias dos membros superiores e até mesmo a artéria carótida, que leva sangue para o cérebro. Os aneurismas periféricos são mais difíceis de se romper, no entanto, podem formar coágulos dentro deles, o que dificulta a passagem do sangue, gerando falta de circulação ou isquemia para as extremidades. Esses aneurismas só geram sintomas ou quando estão muito grandes, pois comprimem estruturas vizinhas como veias ou nervos, ou quando se obstruem agudamente. São aneurismas que também são descobertos muitas vezes em exames realizados por outros motivos. Na consulta de check-up, nós vamos avaliar essas artérias periféricas no intuito de descartar alguma dilatação anormal e, em casos suspeitos, exames complementares são solicitados. A sexta doença vascular, muito importante também, identificada durante a consulta de check-up, é a obstrução arterial dos membros, ou a doença arterial obstrutiva crônica. É uma doença que se caracteriza pela dificuldade de passagem de sangue devido ao acúmulo de placas de gorduras ou aterosclerose nas artérias. Ocorre principalmente em pacientes diabéticos, hipertensos e tabagistas. 50% dos pacientes com obstrução arterial dos membros são assintomáticos. O primeiro sintoma, quando aparece, é a dor ao caminhar, ou a chamada claudicação intermitente. Com o avançar da doença, a falta de circulação pode se agravar a tal ponto que aparecem feridas de difícil cicatrização nas extremidades. Na consulta de check-up, nós vamos avaliar todos os fatores de risco, examinar a circulação dos membros com a palpação dos pulsos e, em alguns casos, também solicitar alguns exames complementares. Nos casos em que nós identificamos a presença de obstrução arterial, nós iniciamos medidas de prevenção para evitar feridas de difícil cicatrização que podem levar a risco de perda de membro. Essas e outras doenças vasculares são avaliadas durante a consulta de check-up, sendo que algumas podem ser totalmente prevenidas e outras são diagnosticadas precocemente e o tratamento rapidamente instituído, evitando assim as formas graves das doenças. Em alguns outros vídeos aqui do canal eu explico mais detalhadamente sobre algumas dessas doenças. Eu, como membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, gostaria de reforçar a importância do check-up vascular, em especial para aqueles pacientes com fatores de risco. Portanto, não deixe de fazer o seu check-up vascular periódico. Bem, se você tem fatores de risco ou deseja saber mais sobre as doenças vasculares, eu tenho aqui no canal alguns outros vídeos em que eu explico mais detalhadamente sobre algumas dessas doenças vasculares que nós conversamos aqui e que são detectadas durante a consulta de check-up vascular. E se essas informações foram úteis para você, inscreva-se aqui no canal, passe esse vídeo para sua família, para os seus amigos, para que assim nós possamos ajudar mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!